Existe uma maneira de você se tornar tão único no YouTube que ninguém vai conseguir competir com você. Esse é um método tão fácil de aplicar que qualquer um consegue fazer isso e se tornar incopiável. Sabe o que é melhor? Esse método é tão poderoso que é impossível ele saturar. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como ele funciona, como eu pretendo usar ele para continuar crescendo o meu canal e como você pode acabar com qualquer concorrente que queira competir com você. Se você já estudou sobre como criar conteúdo no YouTube ou entende o básico sobre esse assunto, você com certeza já escutou que a melhor coisa que você precisa fazer para ter sucesso com o seu canal é encontrar um nicho e ficar nele para sempre. E você pode até pensar que eu vou falar que essa ideia tá errada, mas na verdade não. Eu vou falar para você fazer exatamente isso, mas não do jeito que você tá pensando. Antes de eu te explicar o que eu tô querendo dizer, eu preciso que você entenda uma coisa que eu falei no meu último vídeo. O mundo não é estático, os interesses mudam o tempo inteiro. Conforme a gente evolui, os nossos interesses evoluem junto. Um dia eu posso ter interesse em fotografia, só penso nisso, só falo disso e depois de 3 meses eu não gosto mais, meu interesse agora é tecnologia. Dito isso, eu quero que você jogue no lixo a ideia de que você tem que ter um nicho dentro do YouTube. O método secreto que eu quero te ensinar nesse vídeo consiste no seguinte: você não vai escolher um nicho, você vai se tornar um nicho. Tá, como assim? Eu vou te explicar como fazer isso. O cenário é o seguinte: você decide criar um canal no YouTube e surge a primeira dúvida na sua cabeça sobre o que eu vou falar. Para você se tornar o seu nicho, a primeira coisa que você deve fazer é uma lista de todos os seus interesses. Para te ajudar a pensar, abre o seu histórico do YouTube. O que você mais consome? Pense em quais assuntos as pessoas mais te procuram para pedir ajuda. Sobre o que você falaria por horas e horas. Quais novas habilidades e assuntos você gostaria de aprender e falar sobre eles. Isso vai te ajudar a ter uma boa noção de quais os seus principais interesses. Depois de criar essa lista, você vai se deparar com muitos interesses, mas você vai escolher só 2 ou 3 deles. Esses são os assuntos que você pode falar no seu canal. E você pode se perguntar: mas e se eu não for bom em nenhum desses assuntos que eu escolhi? E essa é a beleza da coisa. Você não precisa ser um especialista em nenhum desses assuntos. Sabe por quê? Porque o próximo passo para você se tornar o seu próprio nicho é estudar, se desenvolver e aprender sobre esses assuntos. Enquanto você faz isso, você cria conteúdo no YouTube. Com o passar do tempo, você está tão imerso nesses interesses, tão bom, que você vai desenvolver a sua própria visão de mundo sobre esses assuntos. Isso foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando eu decidi criar um canal aqui no YouTube, eu quebrei a cabeça para saber sobre o que eu ia falar. Eu fiz exatamente esse processo que eu passei. Eu listei todos os meus interesses, entendi quais eram os meus hobbies e assuntos favoritos e cheguei no assunto que eu mais gostava de falar: criação de conteúdo no YouTube. Aí eu comecei a estudar, aprender cada vez mais sobre esse assunto e criar conteúdo no YouTube. Eu fiz tanto isso que eu criei a minha própria visão de mundo sobre esse assunto. Se você já assistiu algum vídeo meu, você sabe exatamente qual é a minha visão de mundo sobre o YouTube e como ela influencia as coisas que eu falo e as conclusões que eu tiro sobre cada tema dentro desse assunto. E é justamente isso que acontece com você também. Quando você mergulha de verdade nos seus interesses e começa a criar conteúdo em cima deles, naturalmente você vai desenvolvendo essa visão própria. E é nesse ponto que você começa a se tornar único. E o motivo é bem simples. Quando você consome diversos conteúdos sobre os seus interesses, você começa a moldar uma personalidade mais a sua visão de mundo. E nisso, ninguém consegue te copiar. As informações e conteúdos que você é exposto te tornam uma pessoa única, um criador único, fazendo com que você se torne a parte principal do seu negócio. Ou seja, você constrói uma marca pessoal tão forte que as pessoas não te seguem pelo seu conteúdo, mas pela sua personalidade e pela sua visão de mundo. Certo, mas se eu fizer isso, eu não vou cair no mesmo problema de falar sobre um assunto só, ou seja, um nicho? Não é bem assim, eu vou te explicar. Você lembra que alguns segundos atrás eu falei que com o tempo as pessoas não vão te acompanhar pelo seu conteúdo, mas pela sua personalidade e a sua visão de mundo? É exatamente isso que vai acontecer. Conforme você for evoluindo e criando novos interesses, você naturalmente vai começar a falar sobre esses interesses no seu canal. E como a parte central do seu negócio é você, ou seja, você construiu uma marca pessoal forte, a sua audiência vai querer acompanhar a sua evolução. Em outras palavras, você é mais importante do que o nicho, e é essa percepção que a audiência vai ter também. Mas tem uma coisa que você precisa entender. Conforme você for mudando o assunto do seu canal, 3 coisas vão acontecer. A primeira e mais óbvia: uma parte da sua audiência vai parar de te acompanhar, e isso é natural. A segunda, que eu já falei aqui, uma parte vai continuar acompanhando a sua evolução. E a terceira, novas pessoas vão te encontrar e começar a te acompanhar. É um ciclo, você aprende sobre novos assuntos, fala sobre eles no seu canal, cria audiência, muda o assunto do canal, a audiência se renova e o ciclo se repete de novo, de novo e de novo. Foi isso que aconteceu com o Abraham, um dos maiores criadores de conteúdo do Brasil, na minha opinião. Se você olhar o canal dele, você vai perceber que ele já falou
sobre vários assuntos, todos diferentes um do outro. Primeiro, ele falava sobre desenvolvimento masculino, depois sobre negócios na internet e hoje em dia ele fala sobre libertarianismo. 3 assuntos que não têm conexão entre si, mas mesmo assim, o canal dele é gigantesco e ele pega números altíssimos de visualização. A audiência sempre se renova, mesmo que os seus interesses não tenham nada a ver entre si. Se você não percebeu, quando você se torna um nicho, você cria uma categoria do mercado única para você. Ninguém consegue ser igual a você, ninguém consegue consumir os mesmos conteúdos que você consumiu ou ter as mesmas referências que você, e isso é o fim da concorrência. É impossível alguém te superar em ser você mesmo. É por isso que essa profissão é tão democrática e tão boa. Você não depende de ser pioneiro, de ter o maior investimento, o melhor equipamento ou a melhor edição. Você depende de ser único, de listar os seus interesses, estudar sobre eles e criar conteúdo na internet de forma pública. É isso que eu faço e que diversos criadores de conteúdo na plataforma fazem também. Se você quer de fato começar a criar conteúdo na internet, esquece essa ideia de encontrar um nicho, se especializar nele e falar sobre isso para sempre. Isso vai acabar com a sua vontade de criar. Se você construir uma marca pessoal forte com base em tudo que eu te falei, você vai construir um negócio em que você fala sobre o que você quiser. E isso é algo que poucos criadores podem fazer porque a maioria não percebeu isso ainda. Eu vou deixar na sua tela um vídeo falando sobre a volta do YouTube antigo e como isso pode te ajudar a crescer na internet. Clica nesse vídeo e eu te vejo em alguns segundos.